Olá, tudo bem com vocês? Bom, este é um adendo do último vídeo sobre o elemento fogo, lá dos 5 elementos e as fases da vida, pertencentes à playlist Ancestralidade Base Alquímica da Liberdade Humana. Ao terminar aquele vídeo, eu percebi que quase nem sequer eu mencionei a palavra crescimento, que é de fato a fase de fogo, porque a gente está falando, né, das fases dos elementos, e eu percebi que naquele vídeo eu falei de uma forma indireta sobre isso, né? Se você aprofundar e perceber as nuances, você vai ver que está se tratando também de crescimento, mas achei que no final, didaticamente, ficou faltando isso. De toda forma, uma coisa interessante a respeito da inspiração, e inspiração também tem muito a ver com o elemento fogo, mas aquela energia basal de alguma coisa, de alguma forma, sempre vai estar implícita, por ser em si já uma coisa natural e intrínseca a ela. Por mais que caminhemos por lugares um tanto quanto distantes de um mesmo assunto. E eu fiquei até pensando, será que não existem mais vídeos assim aqui no canal, com certas incoerências entre temas e conteúdos? Se vocês pegarem algum conteúdo assim, apenas relevem. Fiquem com o que está dentro do conteúdo, que servir, né? Mas sei lá, acho que não vai fugir tanto assim, não. Tem mentes que são assim, sabia? Você tá pensando numa coisa, mas aí essa coisa puxa outra, que puxa outra, e normalmente eu não me lembro o início daquele fio. Então tem esse problema, às vezes, de concatenar as ideias. Mas, por outro lado, eu gostei muito daquele conteúdo e de fazer aquele vídeo. Eu gosto muito dessa visão inspirativa das coisas, porque elas trazem coisas que muitas vezes a gente não tá pensando. E isso traz uma riqueza, né, para o conteúdo como um todo. Enfim, de forma que agora a gente vai fazer esse segundo vídeo sobre fogo, realmente falando de uma forma mais objetiva sobre o crescimento dele. Quem assistiu o primeiro vídeo de madeira e depois esse, né, inspirativo do fogo, talvez pôde perceber que o crescimento dentro de madeira e dentro de fogo são um tanto quanto diferenciados. Fogo é um crescimento meio explosivo e rápido, e normalmente já está ocorrendo sobre uma base que a madeira já fez. Ou seja, já foi toda alicerçada por a madeira, que seria a mãe de fogo, dentro de um fundamento na interação desses elementos, que é chamado como ciclo Shen, ou ciclo de geração, onde um elemento gera e ao mesmo tempo é gerado por outro. Neste ciclo aqui, madeira gera fogo e fogo vai gerar terra. Só que antes de tudo isso, água gerou madeira. Então é um ciclo, né, de gerar um após o outro indefinidamente. Um exemplo muito conhecido dentro desse estudo da MTC, a medicina tradicional chinesa, é o de que se você atritar 2 gravetos um no outro, isso naturalmente gerará fogo, né? O que seria madeira gerando fogo. E de que o fogo, naquele seu processo próprio de combustão, de queima, geraria naturalmente pó, né? Terra. E como mencionado antes, muitas vezes esse crescimento de fogo pode dar a sensação na gente de algo inesperado, ou que tenha se dado meio que da água para o vinho, de uma hora para outra, só que não é muito bem assim. Na verdade, isso é o resultado de uma desenvoltura do crescimento natural das coisas. E se a gente for observar essas fases, é até esperado que essa evolução alcance
em algum momento, esse chamado pico das coisas ou auge, numa questão de explosão energética, ou aquele ponto de virada, ou seja, um ponto onde podemos classificar como algo importante para essa virada, para esse processo, para esse fluir e continuar dessa energia, que provavelmente em muitos casos daquilo que você quiser trazer como exemplo real de vida, ainda não findou, né? Mas vai continuar todo esse processo de crescimento e de maturação, até que em algum quesito ou aspecto que a gente esteja observando, esse ciclo alcance seu declínio natural, passando por terra, depois por metal e água, finalmente. Um exemplo que me vem agora, né, para compartilhar aqui, é a questão relacionada ao declínio de um artista, por exemplo. É como se a sua vida, por esse processo de 5 elementos, se a gente fosse analisar na vida dele, e pelo olhar que a gente tem, ao meu ver, meio deturpado do que seja sucesso e do que se espere da vida, mas a maioria de nós comprimiria esse ciclo dos 5 elementos disso que a gente está falando aqui, né, com relação ao declínio de alguém, parando no exato momento do elemento fogo no seu máximo. Em que sentido eu quero trazer essa fala? É como se houvesse uma cisão nesse processo, como se de uma forma ou de outra aquilo que é válido na vida dele e naquilo que foi mostrado tivesse o seu fim ali, no auge, no fogo. Só que se a gente acompanha o sistema de esquematização, né, de imagens do que seria esse ciclo Shen, né, esse ciclo de geração, a gente perceberia que está longe de acabar algo assim ali no fogo. Depois desse fogo houveram outras fases, terra, metal e água, até novamente nascer na madeira. E talvez por uma questão de como a gente veja o mundo e as coisas que são tidas normalmente como importantes no mundo de serem vividas, a gente não dá, principalmente numa questão de declínio real, no sentido de uma fama, no sentido de um projeto que dá errado, no sentido de coisas que deram ruim, vamos dizer assim. A gente acaba não colocando ali nesse ciclo natural a importância que elas têm para o todo, nesse processo de ciclo de geração, de algo, de coisas, de uma vida, seja ela humana, mineral, vegetal, animal. Explorando um pouco mais tudo isso, o fogo, com relação ao tempo, a energia gasta a esse ritmo necessário, né, e constantemente nesse crescimento. É bem como o adolescente, né, no sentido de que já viveu muito mais coisas, por exemplo, do que um bebê, uma criança maior, mas se comparar ao restante dos outros elementos que ainda virão naturalmente por essa jornada, ainda é um jovem aprendiz. Isso quer dizer que ainda se espera que haja muita expansão, muito aperfeiçoamento de suas qualidades, de coisas vividas na vida, até que se firme em definitivo o crescimento real de algo. E nesse crescimento natural de fogo, né, tanto com as coisas já ditas como rapidez, explosão, também o dinamismo, bem como o outro lado dessa moeda, com os exageros e inconsequências e conflitos também vão estar muito presentes. Essa energia de fogo na nossa vida é maravilhosa, mas ao mesmo tempo mega desafiadora, pois por esse seu caráter veloz é extremamente intensa em se viver, podendo se tornar às vezes um verdadeiro rolo compressor das nossas vidas.
Uma outra questão também pode se expressar como aquela grande quantidade de energia sem espaço suficiente para se desenvolver, o que de fato seria um grande problema. Crescimento exige espaço, mas também um limite que não limite a sua criatividade de fluir. Aí entram também neste bolo nossas crenças e aquilo que temos como profundamente arraigados no nosso âmago, como certo, nosso ou um padrão a se seguir, e isso difere de pessoa para pessoa, em cada situação e naquilo tudo que é considerado realmente como significativo. E são tantas cabeças quanto sentenças, não é? De forma que utilizar esse combustível para realmente alavancar as nossas qualidades e capacidades, dons, movimentos, de uma forma realmente eficaz, uma verdadeira arte, um aprendizado, né? E criar esse espaço na gente mesmo, na gente mesma, ou seja, não se limitar por modelos onde não cabemos, pode também criar, né, um alargamento dessas estradas em nós. E essa visão da estrada como um todo, embora para muitos de nós seja algo muito importante, não é possível muitas vezes, porque ao mesmo tempo que temos ruas, rodovias, estradas, trechos bonitos, seguros, bem asfaltados, com bons ares de se respirar, com natureza presente, temos também ruas sem saídas que não esperávamos, com muitos buracos, trechos perigosos, situações perigosas sociais presentes que, por você estar ali por uma primeira vez ou não ter o conhecimento, te colocam em perigos. E tudo isso faz parte desse ciclo do crescer. Mas talvez se torne mais fácil se a gente lembrar sempre que puder ao nosso ego frágil que se tratam apenas de experiências que fatalmente nos levarão a novos, promissores ou não, horizontes, cenários e vivências. E daí, talvez precisemos aproveitar essa grande explosão de fogo nas coisas que realmente valem a pena serem firmadas, né? Ou que sejam realmente férteis a serem plantadas. Por essa energia e às vezes esse crescimento ser um tanto quanto rápido e explosivo, isso pode muitas vezes trazer esse apego com relação à intensidade das coisas, que naturalmente tende a decair. Por isso que é tão fácil, às vezes, para mim, para você, na vida de qualquer outra pessoa, ou situações que ocorrem na vida, certos padrões que a gente observa aqui ou ali, ver ocorrer de algum modo esse sucesso rápido de algo que não se sustenta. Porque simplesmente é muita força, é muito ímpeto, é muita energia até muito concentrada ali naquilo que a gente está trazendo como exemplo, né, para entender essa energia, mas que pelo natural das energias e de como elas fluem, a tendência não é continuar isso, a tendência é declinar, estabilizar, vamos dizer assim, para depois sofrer esse declínio, ou por um outro lado também a fixação de uma certa maturidade ou movimento que culmine na conclusão de algo, seja ela qual for. Um exemplo muito interessante disso é o Ás de Paus, né? O Ás de Fogo. Onde é necessário ao máximo que você expanda essa energia e a utilize e não a queime
irresponsavelmente ou inconsequentemente, mas que você saiba exatamente o que você está fazendo. Porque, digamos assim, depois que há essa explosão inicial, que fez dessa explosão uma energia propulsora para ser utilizada para algo, precisa de certa forma se assentar tudo isso de uma forma racional, de uma forma equilibrada, de uma forma bem direcionada, ritmada, né? Porque essa energia do fogo, ela não se sustenta por muito tempo. Ninguém consegue ficar nessa energia o tempo todo, ou manter isso, né, o tempo todo, porque pelo menos por esse ciclo dos 5 elementos seria uma energia meio capenga, né? Só com fogo e faltante dos outros elementos, ou até mesmo de sua condição natural, né, de fluidez de energia. As situações e os roteiros aos quais somos expostos podem ser muitos e variáveis, e até mesmo de onde esse dinamismo e expansão próprias do fogo podem chegar. E saber realmente alavancar e utilizar essa energia no tempo certo, da forma certa, no ritmo certo, é verdadeiramente uma grande arte, que a gente aprimora durante qualquer momento fogo que a gente esteja a passar. Da mesma forma, a gente também pode aprender a leveza, a descontração, a questões preocupantes e ilusórias desse processo de crescimento. Provavelmente não há crescimento verdadeiro que não tenha passado em algum âmbito por situações de perdição e a capacidade de aprender a lidar com isso. Você provavelmente já ouviu falar na expressão ouro de tolo, que é, entre outras coisas, aquela premissa de se deixar enganar por certas coisas que parecem ouro, que parecem reais, que parecem verdadeiras, que parecem importantes, mas que não são. Essa inocência, né, no avaliar as coisas, avaliar os processos, perceber aqui e ali um melhor caminho em se ir, uma ordenação melhor para se fazer boas escolhas, mesmo convivendo com aquele emocional a mil, tão característico, né, dessa energia de adolescência, em qualquer sentido que seja, merecem esse olhar cuidadoso, atento, dedicado para o melhor desfecho possível. Esse corrompimento muito próprio das coisas naturais da vida quando estamos em certos aprendizados, precisa achar aquele caminho de volta nessa própria estrada, que minimize as catástrofes adquiridas, né? E às vezes até mesmo algumas dores desse processo natural de crescimento parecem ser inevitáveis. Elas acabam por fortalecer o corpo principal, seja de uma pessoa, um projeto, uma situação, ou o que você queira adequar aqui nesse modelo. E às vezes, contrariando todas as expectativas, você acaba por ir para esse extremo negativo de fogo, onde tudo não parece passar apenas de chamas e destruição, até que se esgote esse processo negativo baseado nas escolhas. As marcas desse crescimento também são, por vezes, inevitáveis, mas acabam por assegurar, nesse vai e vem natural dos processos, uma terra mais firme, segura em si e apta a dar bons frutos. Agora, uma coisa que eu acho que eu não falei tanto no outro vídeo é que a questão do fogo também é uma questão de mental. Tanto o elemento fogo quanto o elemento terra tem uma ligação fundamental com as questões de mente e de pensamentos.
Então, ao falarmos desse fogo em ascensão, a gente também precisa observar como é que estão essa mente e esses pensamentos. A gente ouve muito falar, né, na MTC, que os pensamentos em ebulição e principalmente em repetição, obsessivos, têm muito a ver com o elemento terra. Mas, em se falando de uma forma geral com relação à mente, isso também tem o envolvimento do elemento fogo, que é a mãe de terra, né? Então faz muito sentido. E a influência que fogo exerce sobre tudo isso é enorme. Tanto em se dizendo nessa relação de fogo com a mente, como o contrário também. A relação, né, de influência da nossa mente e dos desequilíbrios dela, né, sobre o nosso próprio fogo pessoal. O fogo tem, né, esse poder destruidor amplo, bem como a nossa mente também. Tanto que, sob o olhar de várias premissas, de diferentes conhecimentos que a gente tem por aí, se você resolve os problemas relacionados a essa mente, você resolve grande parte da equação relacionada aos nossos conflitos muito humanos. Mas o grande problema disso é que a maioria de nós, pelo menos pelo que eu acho saber, não tem o menor controle mental. E a energia, a gente sabe, né? Seja qual elemento ela estivesse condensando ali e representando, sendo representada por esse elemento, ela é neutra. A partir do momento que ela está sendo representada por aquele elemento e também se movimentando na questão de criar condições materiais através das nossas intenções, aí ela vai adquirir o formato em diversos sentidos referentes àquela intenção. E daí você pode observar na prática os dois extremos aí de fogo. Vou colocar aqui como bem e mal, né? Para a gente entender melhor e trazer exemplos na nossa cabeça do que seria isso. Mas, segundo dizem, são apenas polaridades. Mas o fato é que nisso a gente consegue ter uma visão talvez bem nítida do que seriam essas polaridades em plena ação, né? E todo elemento dentro de nós ou de qualquer correlação que a gente vá fazer pode ser encaixado até mesmo em exemplos em diversos níveis. Desde o mais sereno e equilibrante até aquele fogo que destrói a floresta. Ou aquele vulcão, né, quando desperta, por exemplo, destruindo cidades inteiras. Dentro da nossa realidade de mundo, a gente pode também colocar esse fogo e percebê-lo no nosso dia a dia, em como esse fogo, através de nós, atua na nossa própria mente, desencadeando muitas vezes situações difíceis para a gente, desencadeando ansiedades, medo, agitações, né? Principalmente a nível emocional, mas a gente pode dizer que tá tudo junto, né? A mente e o emocional também. E na verdade, diante dessas bagunças, o que seria necessário era a gente utilizar a energia equilibrante do fogo para diminuir esses incêndios em nós. Inclusive, tem um par de orixás que fazem parte do sentido da justiça, ou seja, são energias de polaridade positiva e negativa no sentido de masculino e feminino, conhecidos por Xangô e Oroiná. Pelo menos nesse conhecimento que eu aprendi, né? Porque dentro dessa visão de orixás tem múltiplas visões. Oroiná, representada por esta carta aqui, a 11 do baralho cigano, o chicote, né? E Xangô, representada pela carta de número 21, a montanha. Tem prosa e verso dessa energia da orixá Oroiná aqui no canal. Eu vou ver direitinho e deixar na descrição.
ou na parte final do vídeo. Se bem que na parte final eu nunca sei, às vezes eu não consigo colocar, então não sei onde eu vou conseguir pôr. Se eu conseguir colocar na descrição eu coloco, se eu conseguir colocar na parte final eu também deixo lá. Então, Oroiná seria essa energia purificante do fogo, né? Enquanto que Xangô estaria ligado à parte de equilíbrio. E sim, né? Esses dois orixás, esse sentido da vida estaria ligado sim muito com a questão da justiça em si, a justiça divina que a gente ouve tanto falar, como detentora desse poder maior, né? E relacionado às leis que mantêm a ordem no universo. Mas essa é uma energia muito potente no sentido da gente se conectar para equilibrar os nossos excessos, as nossas besteiras e processos de limitações muito humanas que causam desafios, que causam desatinos na gente. Porque, ao meu ver, né, quando a gente conseguir realmente, de uma forma coletiva mais geral, estarmos mais equilibrados em todos os sentidos, com aquelas nossas angústias, aqueles nossos problemas, aquelas coisas que a gente mesmo cria, né, sem saber fazer diferente, estando mais presentes na nossa vida, no nosso quadrado e deixando o quadrado do outro em paz, em diversos sentidos aqui eu estou falando, talvez essa lei, essa justiça nem precisem tanto agir assim, né? E agir às vezes pela pior forma, né? Pelo menos ao nosso olhar muito humano das coisas. E essa energia de Xangô, no sentido do equilíbrio, é algo muito interessante da gente se conectar para estar colocando, digamos assim, os parafusos no lugar dessa nossa cachola, muitas vezes maluca, e ajudar a gente a apagar certos incêndios que a gente mesmo cria dentro da gente, com relação a nós mesmos e com relação às pessoas, situações, desafios mil que a gente possa estar passando. E é uma boa dupla, né, inclusive. Você pode se conectar de diversas maneiras. Às vezes, se você não tem conexão, né, com essas forças neste sentido, com esta roupagem de orixás, né, procure aquela força que dentro da visão católica, dentro da visão budista, dentro de nenhuma visão, dentro de visões mil aí que podem existir, e que de alguma forma você faça parte, seja, né, essa contraparte ígnea. Mas voltando aqui, né, a essa conexão com os orixás, você pode, se gostar de utilizar velas, né, uma marrom ou branca para Xangô, laranja ou branca para Oroiná, ou uma branca, né, para o sentido em geral, e pedindo essa purificação antes e depois pedindo esse equilíbrio, pedindo para que te mostre como que você pode lidar melhor com tal situação, conversando com a energia purificadora e a equilibradora dentro de você mesmo. Dentro da medicina tradicional chinesa existem os espíritos ligados a cada um dos elementos. No caso do elemento fogo, o espírito ligado a ele é o Shen. E Shen, ele está ligado principalmente ao coração, né? Dentro de elemento fogo. Tem uma premissa, né, que diz que quando o Shen tá legal na gente, a gente tem brilho nos olhos. Tem várias questões e funções, né, relacionadas ao Shen, mas para o que eu quero trazer aqui, algo relacionado à consciência em nós. E a consciência, por sua vez, também tem aspectos muito amplos. Então, vamos resumir aqui, né, trazendo a questão da consciência e do melhor dessa consciência em nós com relação à paz que a gente sente, né, com relação a nós e ao mundo. E quando você tem esse equilíbrio, que também não é uma coisa parada, né, há chances maiores de você sentir essa paz, que na verdade todos nós é o que queremos, né, no fundo, eu acho. Até aquelas pessoas mais deturpadas na energia ou na consciência delas,
Penso que um dia já foram feitas com a consciência mais clarificada, né? As questões que hoje podem estar obscuras nelas. Uma coisa que eu também gosto muito de fazer, né? É lembrar que essas energias, né, que eu falei dos orixás, Xangô e Oroiná, ou qualquer outra força que eu venha a querer trabalhar, elas estão em mim, né? Às vezes nós esquecemos disso e é importante a lembrança, né? E assim, partindo-se da premissa de que todos somos um, essa fagulha Oroiná e Xangô e todas as outras está na gente presente, só que a gente precisa se lembrar de ativar. E se você lembrar ainda de colocar um ritual simples, que pode ser isso que eu falei da vela, pode ser um cristal, e assim trabalhar e firmar essa força, tanto no externo quanto no seu interno ao mesmo tempo, né? Como num exercício, isso dá uma complementação bem interessante. Tem uma pedra que eu gosto muito, né, para trabalhar essas questões mentais, de equilíbrio, de foco, que é a pedra cornalina. Só tenha um certo cuidado, né, para comprar, porque tem certas pedras que são colocadas como cornalina e não são. Essa, por exemplo, é muito vendida como cornalina e ela tem umas manchas que não sei se dá para ver muito bem. Mas essa não é cornalina. Ela é, na verdade, uma pedra que sofre um tingimento e é vendida como cornalina, mas não é. Ela é linda, né? E pode ser utilizada para enfeitar um vaso, por exemplo, e até mesmo na magia, né? Porque na magia a gente pode utilizar ela através da simbologia de cores, de formatos, né? Outros arquétipos. Mas não, por exemplo, nas terapias como a litoterapia, né? Onde questões como a naturalidade da pedra e o sistema cristalino delas são muito considerados. E com relação a esses saberes dos cristais, nós temos aqui mesmo no YouTube o canal da Angélica Lisante, que eu gosto muito de indicar, porque de fato ela é uma pioneira, né, aqui no Brasil, e aborda questões como a química presente neles, a procedência, bem como o uso correto deles, né, principalmente com relação a interações químicas de certos cristais com outros elementos como a água, o sal, questões como, por exemplo, o uso de cristais para elixir e outros tantos assuntos, com uma responsabilidade e um conhecimento de causa que muitas vezes a gente não encontra nem nos livros. E a gente aqui no nosso país, né, tem um certo costume de muitas vezes se utilizar das sabedorias populares, do que disseram, do que ouvimos falar, que tal coisa é bom, não sei o que é interessante para tal coisa. E muitos de nós, sim, né, se arrisca nessa aventura de experimentar na própria vida, nas condições físicas, de saúde e de tudo mais, o que é bom, né, porque a gente é aberto nesse sentido, mas por outro lado a gente acaba se arriscando em certos perigos que poderiam ser desnecessários se a gente simplesmente conhecesse. Mas fechando então essa janela, né, que eu abri para poder falar um pouco dos cristais e voltando lá ao nosso elemento fogo, né, em crescimento de hoje, essa chama ígnea, bem, vamos dizer assim, apessoada na gente,
também acaba por nos garantir aquela prontidão diante dos desafios, das coisas que a gente passa no dia a dia e que muitas vezes nos pegam de surpresa, porque elas não avisam, né, quando chegam. E é importante aprender, né, saber direcionar essa força em nós para que a gente tome cada vez mais melhores decisões e desenvolvendo até mesmo uma certa agilidade, né, uma certa esperteza de ação, porque muitas vezes a gente não tem o tempo necessário para se pensar sobre algo ante as decisões. E não hesite se precisar pedir um tempo, ou seja, dar um passo para trás diante de certas situações. Às vezes, a nossa própria ansiedade das pessoas ao redor ou do próprio enredo montado por situações circunstanciais que ocorrem ali no dia a dia, no cotidiano, acabam por nos influenciar a tomar certas decisões meio que equivocadas, que se você muitas vezes tivesse tido ou se dado o tempo necessário para pensar sobre aquilo, talvez a decisão teria sido ligeiramente diferente ou até contrariamente diferente da decisão tomada. Essa questão da impulsividade é algo bastante interessante, muito presente no elemento fogo. E é claro que é totalmente pessoal e dependente das situações envolvidas. Acho que a maioria de nós até já teve bons e maus exemplos dessa impulsividade sendo bem ou mal utilizada. E muitos de nós até pode estar no caminho dessa autopercepção dos vários níveis referentes a essa atitude, né, da impulsividade. Afinal de contas, o que diferencia, em questão de segundos, muitas vezes, aquele ímpeto que te levou a um certo caminho ou decisão, e o que diferencia aquele outro ímpeto, aparentemente o mesmo, que deu ruim na sua vida, em tal situação, num caminho que você decidiu trilhar, ou algo que você decidiu falar ou fazer. Enfim, são situações variáveis aí, tanto para o bom quanto para o ruim, onde você pode colocar essa premissa para se auto-experimentar e perceber pelos resultados essas premissas aí em ação. E é maravilhoso, né? Quando a gente consegue uma medida interna que nos leve a acertar essa dose da impulsividade, seja freando quando necessária, seja deixando-a rolar, né? E vão ter aquelas pessoas que consigam fazer facilmente isso, mas acho que não é o caso da maior parte de nós, de forma que o treino disso se torna estritamente necessário para a gente. Finalizando aqui esse nosso bate-papo de hoje, eu deixo com vocês um vídeo do Jean Valjean, onde ele fala a respeito da respiração, nos relembrando, né, muito daquilo que os yogis já nos trouxeram, o porquê da gente aprender a trazer essa respiração mais profunda ao nosso diário de uma forma mais automatizada, ou seja, sem tanto esforço na condução desse ar desde o momento que ele adentra o nosso corpo até a hora que ele sai, de repente, com o mesmo automatismo que a gente respira superficialmente no nosso dia a dia sem nem ao menos perceber que a gente está fazendo dessa forma. E veja por que é tão importante a gente incorporar esse tipo de exercício de percepção no dia a dia, nas coisas corriqueiras, no nosso trabalho, nas idas e vindas aqui ou ali, naqueles momentos chatos, né, esperando numa fila em qualquer lugar, naqueles momentos de estresse, de ansiedade, de chateação, desânimo,
perante aí a qualquer obstáculo da vida, naquilo que tem mais a ver nessa questão do que esse vídeo em si aborda, ajudaria inclusive e muito na questão desse controle, desse fogo destruidor em desequilíbrio, em nós, que nos corrói, e dessa forma as coisas que estão ao nosso redor, ou situações e tudo que estiver envolvido com isso, mas que tudo partiu, de faíscas internas que não puderam ser contidas por algum motivo e dessa forma se alastraram. Para aqueles de nós que ainda se considera inevitavelmente muito reativos às situações, às coisas que ocorrem, seria imprescindível esse tipo de exercício, E lembrando, que reatividade não são apenas as situações de explosões emocionais, de irritações, de raivas contidas e que explodem. Reatividade também pode ser fuga, medos que te paralisam, se colocar na vítima, na culpa, causar fofocas, intrigas e outras coisas mais, reagir discutindo dessa ou daquela maneira. Normalmente, toda forma de utilização da inteligência mental nossa para uma defesa pessoal e das questões emocionais que emergem nos mais diversos momentos da nossa vida. Sabe aquela pessoa que, na pior situação, às vezes ela teve uma reação tão da paz e que você não esperava? Ou sei lá, no momento extremo, por exemplo, um assalto, conseguiu ter um conjunto de união das suas inteligências com coração, com percepção, intuição, instinto de sobrevivência até, mas que fez com que reagisse de uma outra forma, em que nem mesmo a pessoa ou o conjunto de pessoas envolvido nisso tudo esperava aquela reação, e dessa forma o desfecho acabou sendo o menos mal possível. Então coloca isso em qualquer situação da sua vida, nos desafios diários, nos desafios específicos, porque o dia que a gente conseguir ter esse automatismo, disso que ele falou nesse vídeo, nas situações mais corriqueiras da nossa vida, com certeza a gente vai ter um índice de felicidade, de alegria real e de realização na vida de uma forma geral muito maior. Todas essas coisas que ele falou no vídeo e que forem possíveis na sua rotina de serem colocadas são muito interessantes de serem feitas, porque de fato a gente esquece essa premissa. Eu mesma não consigo nem imaginar que houveram ancestrais nossos que tinham essa facilidade que ele relatou no vídeo de respirar dessa forma profundamente, segurar essa respiração de uma forma natural e soltar essa respiração sem esse automatismo superficial que a gente vive hoje em dia. De forma que fica aí, uma dica simples, mas fundamental da gente se lembrar de fazer, até que aos poucos se automatize na gente. Uma das coisas mais difíceis disso tudo que ele trouxe é tornar isso natural, Porque a gente tende a forçar a respiração. Só de alguém falar pra gente, presta atenção na sua respiração, ela já não se torna mais natural, na grande maioria das vezes. De forma que eu gosto muito de treinar esse tipo de situação quando eu tô deitada e em paz. Sem barulho, incômodo, agitações. Para muitos de nós, ainda é muito difícil evitar esse primeiro impulso do qual ele fala no vídeo, porque simplesmente a gente ainda é muito movido pelas nossas emotividades e pelas reações que emergem imediatamente após a gente se sentir impelido a tomar uma decisão. Reações essas quando más, determinadas por esta tal da mente que mente,
e nos faz acreditar nas suas historinhas para gringo ver, mas que repercutem aqui e ali, de cá para lá e de lá para cá, das mais diversas formas a nos adoecer. Agora, uma coisa que me veio é que nem tudo que é primeiro impulso é negativo não, pelo menos pela minha visão. Já tive coisas na minha vida que seriam consideradas como intuição, como inspiração, influências dos bons espíritos, da minha própria alma, daquilo em mim que quer o melhor para a minha vida, onde eu seguindo, sim, aquilo que me veio, sem pensar muito, meio que na impulsividade, aquilo me trouxe frutos bons. Então, não sei se essa questão do primeiro impulso tem a ver com pessoas que são realmente muito racionais e, portanto, esse se tornaria um ótimo caminho para se lidar com certas questões da melhor maneira, se tendo a personalidade mais racional. Na verdade, isso é um objeto de pesquisa, né, a ser desvendado. O fato é que me veio esse questionamento à mente quando eu fazia esse vídeo. Talvez esse primeiro impulso, ao ser seguido sem pestanejar, precisasse de nós uma atitude de enraizamento, né, centramento, de foco na gente muito forte, naquela porção nossa que traz da gente, que puxa para fora o nosso melhor. Talvez seja muito pertinente mesmo a gente seguir o sábio conselho desse vídeo, respirar profundamente para puxar de dentro da gente aquela nossa melhor decisão. Que possamos então a cada dia mais estar com o nosso Shen, o nosso espírito do fogo, cada vez mais presentes na nossa vida. Segundo os chineses, todos nós temos esse espírito que nos permite olhar as coisas e ao mundo e a nossa própria existência com um verdadeiro brilho no olhar e a estar em paz com a nossa própria vida, decisões, escolhas e com quem a gente é. E dessa forma, sempre que de alguma forma essa vida lhe apresentar oportunidades explosivas nessa energia ígnea do fogo, que pode em segundos nos elevar ou nos destruir completamente, que a gente possa um dia, pessoalmente e coletivamente, alcançar aquela nossa destreza dentro disso, aproveitando essa explosão em oportunidades, em energia, naquela abertura que se dá nesse tipo de momento que a gente passa, aproveitando toda essa energia ao máximo possível, sem queimá-la à toa ou por qualquer motivo, ou pelos motivos errados, não se esquecendo que os ciclos são infinitos e precisam continuar. Mas isso já é uma história para uma próxima vez. Até o próximo vídeo.